Olá pessoal, boa tarde. Estamos hoje no clube da Associação de Servidores da Justiça do DF, a Sejus, com o especialista em Direito Administrativo e Constitucional, senhor Fernando Freitas, também diretor da Sejus, membro e diretor também da Federação Nacional de Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. E hoje nós vamos levantar uma temática sobre a atuação da Sejus frente à saúde pública e à administração como um todo, fomentando aí o melhor para o servidor público. Boa tarde, tudo jóia, Fernando? Boa tarde, Camila, boa tarde, seja bem-vinda aí ao Clube da Sejus, você e toda a equipe do INPE, a equipe do Veículo de Comunicação, para bater um papo aqui no nosso clube que hoje está bem tranquilo. Certo. Bom, gostaria que o senhor começasse já aí para a gente ampliar melhor os entendimentos, né? Falar um pouco sobre a Sejus, o porquê de ser, a missão, né? E como é o trabalho, o desempenho, né? Dessa associação para os servidores do Judiciário. A Sejus, ela é uma associação sociocultural, tem 42 anos de existência. Foram os servidores do TJ-DFT, do Tribunal de Justiça do DF, que criaram a Sejus. E logo depois ela expandiu para todos os órgãos do judiciário, os tribunais superiores, os tribunais eleitorais, os tribunais regionais e a área trabalhista. Então hoje a Sejus, ela abarca tanto os servidores do TJ-DFT como dos outros demais órgãos do judiciário e Ministério Público da União aqui no Distrito Federal. Nós temos uma atuação na área sociocultural, como razão de ser, temos o clube social, mas atuamos também na defesa dos servidores junto ao Legislativo, tanto local como da União, e também junto aos próprios tribunais, na questão de defesa do servidor, no diálogo, na resolução dos problemas, né, sendo condutor e representante dos servidores. Então essa é a razão de ser da Sejus, dar cultura, lazer, um espaço de diversão para os servidores e, por outro lado, fazer a defesa jurídica, institucional perante os órgãos, em especial junto ao TJ-DFT, que é o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Perfeito. Imagino que a entrada aí, né, esse evento pandêmico tenha causado uma reorganização, uma reestruturação dos traços já elaborados, né, previamente para o andamento dos trabalhos da Sejus. Eu gostaria que o senhor cotejasse aí para nós como que era esse cenário antes da pandemia e como que foi sendo reestruturado, né, para mudar acompanhar a especificidade desse, né, evento que não era esperado e que certamente causa um grande impacto. Olha, Camila, a Sejus, dentro de um contexto de várias instituições, tanto do Brasil como do mundo, ela se viu nesse desafio desse sistema pandêmico. Antes da pandemia, nós tínhamos uma atuação mais presente junto ao servidor. E com a vinda da pandemia, o desafio para essa diretoria foi como permanecer com esse vínculo, como permanecer atuante junto ao associado, em um cenário onde o distanciamento é a primeira regra para manter a saúde. Então a Sejus, juntamente com o tribunal, nós tivemos que nos reinventar com o home office, o teletrabalho, o trabalho misto, hora presencial, hora home office. Então a Sejus, ela teve que se organizar do ponto de vista administrativo, de sua estrutura. Novas tecnologias foram adotadas para permitir que a gente possa estar perto do associado sem decair a qualidade na prestação de serviço. Isso exigiu muito do setor de comunicação da Sejus. E o diálogo com as administrações dos tribunais, em especial do TJ, também teve essa reinvenção, né? Como levar agora esse novo cenário, antes que era um cenário de teletrabalho que estava iniciando, ainda com um pouco de timidez, e a pandemia nos jogou no epicentro do home office, do teletrabalho, do atendimento online, do trabalhar de casa, que sempre foi para a cultura do brasileiro um desafio. Então, a Sejus, ela teve que se reinventar do meio tecnológico, administrativo, institucional. O atendimento jurídico, por exemplo, adotou como regra a videoconferência. Nós não paramos nenhum serviço, exceto, por exemplo, o clube que teve que fechar por medida sanitária do governo local. Mas a Sejus, mesmo em pandemia, continuou com todos sua carta de serviço e convênios em pleno vapor, obviamente exigindo da diretoria uma energia maior para não deixar aí, no linguajar popular, a peteca cair. Tá certo.
E é possível observar se houve uma demanda maior em relação aos usuários, né, a quem está dentro conveniado a Sejus, em relação também a essa transformação, porque a gente tem um ambiente físico já estruturado e realmente causa um mal-estar assim, constância, como que eu vou me organizar? O senhor percebeu se aumentou a demanda de procura do serviço de vocês, da atuação? Isso, Camila. 2 áreas foram totalmente acionadas com um número maior, cerca de 45% a mais do que o mesmo período no ano que não tivemos a pandemia, que foi a área jurídica e a área de saúde. E essas 2 áreas obrigou que a diretoria, para atender essa demanda, criasse a central de atendimento ao associado, que é o atendimento por e-mail, o WhatsApp que nós não tínhamos, que hoje é uma ferramenta que a gente usa para até pagar contas, se comunicar, fazer reunião de trabalho. Então a Sejus teve que aprimorar a comunicação para quê? Para que o jurídico fosse totalmente, desse conta da demanda, e a área de saúde. A Sejus ela tem uma cadeira no conselho que gere o plano de saúde do TJ, que é o ProSaúde, mas só que a Sejus ela atua também em paralelo ao nosso ProSaúde com os convênios com as entidades. E isso nos obrigou a buscar, por exemplo, convênios de academia, de nutricionista, que a pessoa mudou a rotina. O teletrabalho impôs não só foi uma rotina de trabalho, mas é uma rotina de vida em família, de saúde física e saúde mental. Inclusive, nessa saúde mental nasce aí a parceria com o INPE. Exato. O INPE, como esse olhar específico para a saúde mental e fomentando, né, viabilizando essa parceria também, tem uma atuação significativa em relação também a esse olhar que vai alterando significativamente essas relações humanas, familiares, e a relação de trabalho, que é uma relação que também é muito expressiva pro brasileiro em si, né? Temos um vínculo, além das demandas institucionais, a questão de hierarquia, disciplinar, enfim, né? Temos também relações humanas afetivas, né? Disposições de corpos, de espaços, e isso também precisou ser organizado, que impacta diretamente, né, na saúde mental, né? Então, isso também é um novo cenário a se pensar, né? É o desafio. A diretoria, na pessoa do presidente, do vice-presidente, do Júnior, do Aldinor, logo no início da pandemia, nós notamos que aí começava ali uma série de transição, né? Tinha gente que era resistente ao teletrabalho porque não consegue conciliar o trabalho com a rotina doméstica. E isso exigiu que a Sejus procurasse fazer a proteção do nosso servidor, do nosso associado, do campo de vista da saúde mental. O ProSaúde tem ali um amplo atendimento do ponto de vista da saúde física como um todo. E o Aldinor, que é o vice-presidente, colocava sempre, olha, é preciso cuidar com o estresse, com as síndromes que vêm do trabalho em excesso. A gente vê aí que o processo eletrônico, o PJE, ele traz a noção de metas, e as metas podem trazer, sim, a depender de como é colocado, de como é implantado, um adoecimento mental. Então, nessa perspectiva, Camila, nós temos uma preocupação muito grande. Essa diretoria atuou muito na saúde mental dos seus associados e dos seus servidores. O tribunal tem um núcleo de psicologia e a gente procurou ampliar. E aí, porque a saúde mental envolve também o Pilates, envolve o bem-estar físico, o alimentar, né? Então, assim, é um engano a gente olhar a saúde mental como simplesmente o emocional, não é não? A gente tem várias coisas, né? E aí, agora, nesse último mês, a gente logrou em terminar todas as tratativas para a gente começar que nosso público tenha um rol a mais de serviço no INPE. Né? Estamos procurando atender mais, inclusive com a possibilidade de vir ter atendimento aqui no clube. Isso aí a gente está conversando com a Lídia lá, a gente bateu um papo com ela e a gente quer ampliar o rol da saúde mental para os nossos associados. E aí essa parceria com o INPE, ela é pedra angular nessa projeção que a diretoria quer manter como qualidade de serviço, para a gente atingir uma excelência na prestação desse serviço. Perfeito. A gente está aí vias de entrar no setembro, né, que é reconhecido pelo Setembro Amarelo, né, que é exatamente prevenção aí às questões, a ideação suicida, o suicídio em si. Mas só para ganhar coro, né, essa fala que
o senhor colocou, essa questão de cotas e acessibilidade, como eu sou realmente, né, solicitado que seja atendida uma demanda que às vezes eu não vejo como capaz, né, desencadeia ali os principais estressores, né, que é uma ansiedade exacerbada, uma depressão, que vai também tendo desdobramentos aí, né, efetivamente nos laços familiares, enfim. Então, quando se traz aqui os aspectos culturais, essa busca da Sejus, né, de fomentar também, além da, igual o senhor trouxe, né, da saúde mental, fomentar também um espaço laboral adequado, né, e a gente já tem uma privação muito extrema, né, hoje. Então, isso me parece que entra em um cenário muito significativo e que projeta-se de uma forma a ainda ter uma continuidade, né? Aí é o desafio do projeto da atual gestão e da nova gestão que entra. É manter sempre a qualidade dos serviços prestados para que o nosso associado, nosso servidor, ele tenha a qualidade de vida que a gente busca. No campo das metas, e aí eu faço dois paralelos aqui. No campo das metas, nós precisamos saber, hoje o tribunal divulga sempre metas, a produtividade alta, como sinal de um judiciário eficiente. Mas nós temos que procurar compreender, Camila, a que custo, a custa de que essa produtividade está em alta. Se essa produtividade ela é atingida às custas da saúde do servidor, isso não é um indicativo positivo. Pelo contrário, isso é um indicativo que mostra que a diretoria tem que atuar no sentido de guarnecer tanto o tribunal quanto a própria entidade de meios para se dar uma qualidade de vida, ainda que em um ambiente estressante, de exigência de metas, né? Se discute aqui a qualidade, a produtividade do servidor público. Por outro lado, a Sejus também ela tem que entrar na questão de ofertar a qualidade de vida. E aí nós temos aqui o clube, com reforma, com novos ambientes, com novos espaços, com toboágua vindo, com aquecimento de piscina, para quê? Para que o clube seja um local onde ele possa desligar um pouco dessa realidade de trabalho, de meta, de rotina, inclusive porque pais e mães entraram numa rotina dos filhos na escola online, né, em tudo online, e a Sejus, eu posso afirmar com convicção que ela manteve seu papel institucional de olhar o presente, cuidando do futuro. Então nós fizemos investimentos pesados na área de convênios, na área aqui do clube, visando essa qualidade de vida para que o associado ele possa ter, obviamente, a feitura de um bom trabalho, mas também que ele possa, na Sejus, adquirir, digamos assim, um escape, um local onde ele possa se divertir e desligar um pouquinho dessa rotina que é pesada, não é uma rotina tranquila, não. Perfeito. Pelo que eu entendi, aí o senhor me corrige se eu estiver errada, esse servidor associado, e aí imagino que seja a maioria dos servidores em si, né, do judiciário, ele tem uma segurança de que isso que foi estabelecido, ele terá, né, ali a continuidade, ou ele tem essa segurança de que isso já é próprio dele, então, né? Nós temos que lutar para que essa segurança seja própria do servidor, para que ele exija que qualquer diretoria que venha estar na Sejus não tratem aqui essas implantações que nós fizemos como um projeto de gestão, mas um projeto de entidade. Então, o servidor ele tem uma clareza enorme do sentido de o que eu quero para a minha entidade. Então, o que essa gestão atual fez, Camila, com muita tranquilidade e serenidade, foi colocar o seguinte, foi reestruturar todos os setores da entidade, mas não para reestruturar para servir a um projeto A ou um projeto B, para servir a própria entidade. Então, hoje, a Sejus ela está totalmente estruturada, com suas contas totalmente no azul. Foi um período de transição difícil no início, veio a pandemia e mesmo na pandemia, onde praticamente vários comércios quebraram, onde várias associações tiveram dificuldade, a Sejus, por essa relação de confiança, por essa relação de que não é um projeto de agora, mas um projeto de futuro, se manteve instável no seu quadro de associação. Isso revela o que para nós, Camila? Que o associado confia na entidade, na atual gestão, que ele não saiu porque ele falou assim, olha, no meio da pandemia, a Sejus é um diferencial em minha vida, da minha família. Veja, quase todas as associações, Camila, elas restringem o quadro para você usar o serviço da entidade. Aqui na Sejus não. O enteado pode ser dependente,
o pai e a mãe podem ser dependentes, o cônjuge pode ser dependente, utilizando todo o serviço. Então, a ACJUS, ela tem isso. Ela é mais assim, nós queremos acolher e abrigar a família do associado, o próprio associado. E aí essa confiança é que ele tem hoje de não ter saído da ACJUS num período onde tudo estava fechado, onde ele não podia nem usar o clube, mas eles não saíram, permaneceram filiados, porque a ACJUS, essa atual diretoria, conseguiu imprimir essa visão que a senhora se referiu, que é uma visão assim permanente. Não é algo pontual de hoje, de agora. É uma ACJUS para o futuro, uma ACJUS que não quer caminhar para trás e nem ficar estagnada no presente, ela quer ir para frente. E é isso que a gente deseja para a entidade aí, nesse processo de renovação. Me parece que há também ela é bem dialógica, né, a administração que está sendo empregada, né? Eu dialogo com os usuários e também quero que eles, né, trabalhem para fomentar aí o melhor para a ACJUS como um todo, né? E eu achei interessante quando o senhor falou dessa questão de para a gestão ou para, né, o órgão em si, né? Isso, a diferenciação, né? O que é um projeto de gestão e o que é um projeto de entidade. Na ACJUS nós temos dois órgãos administrativos, a diretoria executiva, da qual eu sou diretor de administração, e o conselho deliberativo, que é um conselho de administração que fiscaliza e também aprova algumas questões. Esses dois órgãos trabalharam em harmonia esse período todo para beneficiar quem? O destinatário da nossa existência, que é o associado. Então a gente conversou com o advogado, foram várias reuniões, por exemplo. Nosso estatuto não tem previsão de reunião online. Nós colocamos a reunião online onde o associado pode participar das reuniões da sua casa, do sofá da sua casa, né? Logava, então, todas as reuniões, tanto da diretoria como do Conselho Deliberativo, ela é aberta à participação dos associados, que pode sugerir, opinar, colocar ali a sua impressão do que está sendo feito. E nós atendemos, Camila, mais de 68 sugestões que se tornaram práticas e que vieram de associados. Então, essa gestão, o quadro do Conselho Administrativo e do Conselho da Diretoria Executiva, não tiveram a pretensão de se arvorarem no dono da verdade. Não, ela dialogou com todos os setores das associações, dialogou hoje mesmo, estava com a ABDF, dialogando problemas dos servidores. Então, se eu pudesse dizer, a ACJUS hoje, ela é marcada pelo diálogo, pela busca incessante do diálogo, porque é através do diálogo que a gente vai conseguir a construção de espaços de resolução de conflito. Perfeito. É isso. Para além da transparência, né, que é aí um dos pressupostos para atuar, né, em concomitante aí com as ações governamentais e do Estado, né, tem também, né, para além da transparência, tem de fato olhar para esse princípio da eficiência, mas de uma forma mais legítima, né? E uma forma em que eu não vejo esses números como se construiu e aí eu não estudo esses números, né? Há uma preocupação, pela fala que o senhor traz, em relação à fidedignidade desses números. Eles realmente demonstram que esse projeto, né, teve um bom desempenho e aí a custa do quê? É interessante essa análise, porque é dessa análise também que a gente consegue potencializar políticas para fazer o fomento, né, da saúde mental, né? Vou dar um exemplo de como que o número, se for analisado só na forma numérica, ele não representa nada. Nós temos hoje uma aprovação no nosso serviço jurídico que é utilizado, inclusive, para questões de conflito. Nós temos hoje uma aprovação de 78%. Só que eu tenho que saber o seguinte, o que agradou o nosso associado para que 78% deles dissessem que estão satisfeitos? Isso é bacana, eu tenho que analisar. Uma gestão mediana, poxa, eu estou com 78% de aprovação no jurídico. Uma gestão preocupada com o associado, com o que pensa, com o que sente, ele procura saber, não com 78%, mas o restante. Por que o restante está insatisfeito? E a gente liga. Nós temos um serviço de ligar, olha, o que aconteceu? Nós acompanhamos o nosso jurídico desde o momento que ele precisa de um advogado até o final. Como é que está a sua ação? O advogado ligou, o advogado não ligou? E aí, você teve a reunião? A mesma coisa a nossa comunicação. A gente tem aí as redes sociais, que hoje é um grande
filtro para a gente poder receber várias demandas. E talvez aquela coisa do pós-venda, né? No marketing a gente fala do pós-venda. Isso é muito importante, Camila, numa associação que se preocupa com a saúde. É ligar para o nosso associado e perguntar: e aí, está tudo certo? Gostou da sua vinda no clube? O que pode ter no clube? O que pode melhorar? Por exemplo, essas obras que estão aqui atrás da gente, que é sauna, novos consultórios médicos, isso foi aprovado em assembleia, com a participação de ampla maioria dos associados. Eles disseram: nós queremos essa reforma no clube. A diretoria, como o nome já diz, executiva, ela executa uma vontade, não dela, mas uma vontade da coletividade. Então, quando o associado ele está numa entidade onde ele sabe que ele não é um número, mas ele é uma voz e um agente de transformação, de mudança, eu tenho certeza que ele se sente mais feliz e a gente entra na questão do bem-estar social que ele tem aqui na Sejus. E é isso que a gente busca. Talvez o desafio maior da diretoria não é apresentar um balancete dizendo que tem dinheiro em caixa, o clube está limpo e organizado, mas é dizer, nós temos associados que estão satisfeitos e têm um bem-estar com a entidade, tem uma boa relação com a entidade. É isso que a gente busca. Perfeito. E é exatamente esse dar nome, dar voz ao sujeito que faz ele criar a sua própria emancipação e a sua própria produção de saúde, né? Então, não é um número de associado, mas é o associado pelo nome, pela sua voz sendo representada, escutada, né? Isso é muito importante, realmente é onde a gente se constrói de fato um diálogo legítimo, verdadeiro e com essa escuta sensível, né, do outro lado, né? Permear, estar no outro lado é algo que me faz sair do meu poder de fala, né, e entender a fala daquele outro e como podemos melhorar, né? A gente tem um cenário aí que está se desenvolvendo, começou lá, né, em março de 2020, foi exatamente aí na virada, né, no início da atuação da atual diretoria, correto? E tivemos todas essas transformações, essas atuações, inclusive nesse binômio, né, o trabalho presencial e o teletrabalho, e os desdobramentos desse teletrabalho em relação à saúde mental. Eu queria que o senhor fizesse um olhar, conseguisse, né, prospectar aí para nós. Como que vai ser esse pós-pandemia, se é que nós podemos imaginar um dia, né, uma data base para ser um pós-pandêmico, de como que vai ser esse retorno, se o senhor vê hoje uma possibilidade de retorno efetivo em relação ao que era antes, que era mais o peso presencial? Vamos lá, para prospectar eu tenho que conhecer o passado. Quando veio a pandemia, veio o desafio. E a Sejus nós fizemos mais de 20 reuniões com a administração do tribunal preocupado nessa transição do presencial, vai para o teletrabalho. Qual é para o teletrabalho? Não, hoje você não trabalha mais aqui, o fórum fechou. Então nós tivemos aí uma ruptura de uma rotina, né? E aí a senhora que é da área da saúde mental sabe o seguinte, que as pessoas têm uma dificuldade de adaptar-se a novos cenários de forma abrupta, né? Tem que ter todo um processo. Então esse foi o primeiro desafio da Sejus, né? Fazer uma transição do trabalho presencial, que era a regra no tribunal, embora já tivesse ali focos de teletrabalho, assim, iniciando para o presencial, para o teletrabalho. E agora nós nos vemos num desafio contrário, ou seja, a transição do retorno ao trabalho presencial. Onde que a Sejus atuou lá atrás? Na reunião, para que reuniões com as administrações, com os setores da área médica do tribunal, da área de estatística do tribunal, da área da magistratura que trabalha juntamente com os servidores. Para frente, nós já temos aí visto reuniões no CNJ para estruturar o retorno dos servidores. Alguns tribunais já têm voltado aí com quem já tomou as 2 doses aí, já teve aí as 2 doses da vacina. Então, a Sejus está atuando como? Olha, cautela. Cautela porque a gente não está ainda com o cenário de pandemia estabilizado. Nós não temos ainda nenhuma vacina que nos dê proteção de 100%. Ela dá proteção, e muita proteção. Qualquer vacina é melhor que nada, né? Mas nós temos que ter a cautela de acompanhar sempre a área médica especialista da Anvisa, no caso nacionalmente falando, da nossa agência de vigilância, para a gente fazer esse retorno e para, de novo, trazer aquela ruptura. O servidor agora, depois de um ano, já temos mais de um ano, máximo, de 2020 para 2021, ele se adequou àquela rotina, ele colocou o espaço na casa dele, ele já estruturou a escola do filho, a agenda do esposo, da esposa, do companheiro, da companheira, e agora ele vai se ver agora tendo que estar em outra rotina, que é o retorno.
Então, a projeção da Sejus é o acompanhamento sempre e o diálogo com a administração do tribunal, no sentido de minorar impactos aos servidores e fazer com que essa transição seja de forma dialogada, que não seja uma transição imposta pela chefia aos seus trabalhadores, mas que seja algo dialogado, olhando a realidade de cada setor, de cada servidor, né? Nós temos ainda servidores gestantes, servidores com comorbidades, então esse retorno não pode ser feito assim como, opa, voltamos. Né? Não estamos no novo normal, não estamos no normal ainda, estamos ainda no período pandêmico. O que a diretoria tem feito? Amanhã nós temos reunião, vamos pedir reunião com o presidente. Né? Por um lado, a gente tem potencializado o Serviço de Saúde do Tribunal, que aqui eu quero deixar o meu registro aos servidores do Serviço de Saúde, que passaram a pandemia toda dando suporte a todos os servidores e familiares dos servidores. Não pararam em nenhum momento, inclusive tivemos quadro aos oficiais de justiça, que, embora na pandemia, não pararam. Para eles não tiveram teletrabalho. Então, os oficiais de justiça, e é um público que a gente olha com muito carinho, porque a incidência de adoecimento de saúde mental e da questão das síndromes do exagero do trabalho atinge com mais frequência esse público. Então, a Sejus ela tem monitorado, Camila, de forma pontual, técnica e não numérica. É importante deixar claro que o número para nós não se trata de número, mas são de pessoas, realidades, experiências e seres humanos, né? Que é o nosso maior patrimônio aqui da Sejus, literalmente é o ser humano. Tudo isso aqui é voltado para ele. Perfeito. É isso a nossa perspectiva. Perfeito. Agradeço a oportunidade, agradeço a explicação aí sobre o trabalho desempenhado pela Sejus. Faço votos de que permaneça e potencialize cada vez mais esse trabalho belíssimo, né? De dar voz ao sujeito. E o INPE fica muito feliz em fazer essa parceria, porque realmente é algo que vai fomentar realmente apenas o melhor, né? Que é essa projeção positiva de atuar, né, na saúde mental. É isso, a gente agradece a toda a equipe do INPE, a equipe de imprensa, comunicação, agradece a parceria. Esperamos aí que os servidores e os associados da Sejus, que hoje estão no Brasil todo, nós temos associados no Brasil todo, que aposentam, vão para lá, mas permanecem associados, possam utilizar as unidades. Temos uma unidade em Águas Claras, que é onde hoje nós estamos fazendo uma pesquisa de onde reside o nosso associado. Águas Claras já está aí com o número de 1.700 servidores residindo. Então, nós temos um INPE em Águas Claras aqui no plano piloto. Então, a gente faz gosto, né, que a equipe vá lá, utilize o serviço do INPE, trate da saúde mental, ter aí servidores e associados em plena forma de saúde é o que a nossa diretoria e a Sejus quer. Agradecer a você, Camila, pela condução da entrevista e deixar aí o registro da nossa gratidão pela parceria. Muito obrigada a todos. O Panorama, experiência além da notícia.